Prepare-se para mergulhar em uma história comovente, durante os tempos sombrios da Alemanha nazista. Neste vídeo, você vai conhecer a jornada emocionante de Liesel Memminger, uma menina que descobriu nas palavras uma forma de resistir à guerra, à dor e à perda. Este é o resumo completo e fiel de A Menina que Roubava Livros, de Markus Zusak, uma obra tocante, que mostra como até nos momentos mais escuros a humanidade pode florescer. Era uma vez, na Alemanha nazista, uma menina chamada Liesel Memminger. A história dela não é contada por uma narradora comum. Quem observa e narra seu destino é a própria morte. Ela a encontrou pela primeira vez em uma tarde fria de janeiro de 1939, durante uma viagem de trem em que Liesel, aos 9 anos, seguia com sua mãe comunista e seu irmão mais novo, Werner, rumo a uma cidade chamada Moschin, nos arredores de Munique. Seu destino era ser entregue a pais adotivos, pois sua mãe já não podia mais cuidar dela. No trajeto, Werner morre. Sem compreender completamente o que estava acontecendo, Liesel se vê diante da morte e do enterro apressado do irmão. É ali que ela rouba seu primeiro livro, o Manual do Coveiro, que havia caído na neve do bolso de um dos homens que enterravam o garoto. Ela ainda não sabia ler, mas aquele pequeno gesto se tornaria um símbolo de sua trajetória, roubar palavras para resistir. Liesel chega à Rua Imel, onde passa a viver com Hans e Rosa Uberma. Hans é um pintor de paredes e exímio acordeonista. Rosa é uma mulher rude, de fala áspera, que a chama de Saumens, um xingamento alemão, mas que tem um coração forte e protege sua família com firmeza. Aos poucos, Liesel vai se adaptando à nova casa. À noite, após pesadelos recorrentes com a morte do irmão, ela é consolada por Hans, que passa a lhe ensinar a ler usando o Manual do Coveiro como base. Entre eles nasce uma relação de profunda ternura. Logo, Liesel conhece seu melhor amigo, Rudi Steiner, o garoto vizinho de cabelos cor de limão e fascínio por Jesse Owens, o velocista negro-americano. Rudi é atrevido, engraçado e corajoso. Desde o início se apaixona por Liesel, embora seus pedidos por um beijo sejam sempre negados. Juntos, eles vivem aventuras nas ruas de Moschin, incluindo pequenos furtos de comida para aliviar a fome, e mais adiante, de livros. Na escola, Liesel inicialmente enfrenta dificuldades, já que não sabia ler, mas aos poucos seu domínio sobre as palavras cresce. Ela passa a se encantar pelos livros e começa a frequentar a casa da prefeita, Ilsa Hermann, cuja biblioteca é um paraíso proibido. A princípio, ela é convidada pela própria Ilsa, que a deixa ler à vontade. Contudo, quando Rosa perde o emprego de lavadeira da casa da prefeita, Liesel se sente traída e começa a invadir o local para roubar livros. É dessa relação ambígua com Ilsa que nasce o título da história, A Menina que Roubava Livros. Enquanto isso, o mundo está à beira do caos. A Segunda Guerra Mundial se aproxima. A Alemanha vive a ditadura nazista, onde livros são queimados em praças públicas, e a ideologia de Hitler é enfiada goela abaixo da população. Liesel testemunha uma dessas fogueiras em homenagem ao aniversário de Hitler, onde mais uma vez rouba um livro parcialmente queimado, o quebra-cabeça, outro símbolo da importância que a palavra escrita terá em sua vida. Com o avanço da guerra, a história toma um rumo mais sombrio quando Hans decide acolher em seu porão Max Vandenburg, um jovem judeu cujo pai salvara a vida de Hans durante a Primeira Guerra Mundial. Max está fugindo dos nazistas. Hans e Rosa colocam sua vida em risco ao esconderem-no, mas a decisão é inegociável. A dívida com o pai de Max é também um ato de humanidade. Max e Liesel desenvolvem uma amizade profunda. Ele a presenteia com livros escritos à mão, como O Observador do Tempo e A Sacudidora de Palavras, nos quais expressa sua luta pela sobrevivência, sua raiva contra Hitler e seu carinho por Liesel. Ela, por sua vez, lê para ele em voz alta durante os longos meses em que ele permanece escondido. As palavras tornam-se um elo, uma forma de resistência e conexão. A guerra vai se intensificando, e com ela chegam os bombardeios. A população começa a construir abrigos e treina como se proteger das sirenes. Liesel passa a ler em voz alta para os vizinhos durante os momentos de pânico nos porões, e sua voz se torna uma âncora para os que a ouvem. As palavras oferecem refúgio em meio ao terror. Um dia, Hans comete um erro. Dá um pedaço de pão a um judeu que está sendo marchado para o campo de concentração. Esse ato de compaixão coloca a família sob vigilância, e Max precisa fugir para garantir a segurança de todos. A partida dele abala profundamente Liesel,
que se sente impotente diante da injustiça. Enquanto isso, Rosa mostra sua força silenciosa. Em sua maneira ríspida, ela guarda consigo o acordeão de Hans como se fosse uma relíquia. Quando Hans é convocado para o exército, servindo em uma unidade de limpeza de escombros, Rosa sofre, mas permanece firme. Liesel, por sua vez, continua visitando a biblioteca da prefeita e escrevendo sua própria história em um caderno no porão. Um dos momentos mais emocionantes acontece quando Max, após muito tempo, reaparece entre uma fila de prisioneiros marchando rumo à morte. Liesel, tomada pelo desespero e alegria de vê-lo vivo, corre ao seu encontro, mas é brutalmente afastada pelos guardas. Ela é espancada, mas sua alma permanece inquebrantável. A narrativa da morte continua a acompanhar a trajetória da menina. E então, numa noite sem aviso, o destino cumpre seu papel. Um bombardeio atinge a rua Imel. Todos dormem. Todos, exceto Liesel, que estava escrevendo em seu porão. Hans, Rosa, Rudy, os vizinhos, todos morrem. A morte, com pesar, recolhe suas almas. Liesel encontra o corpo de Rudy, pela primeira e última vez, beija seu amigo. Devastada, Liesel é levada pelos soldados e acolhida por Ilsa Hermann e seu marido. Max retorna após o fim da guerra, tendo sobrevivido aos campos, e reencontra Liesel, num momento de emoção profunda. A morte confessa que, ao longo de todos os anos em que observou a humanidade, nunca se esqueceu da garota que roubava livros. Liesel sobreviveu e teve uma vida longa. Tornou-se uma mulher velha, e quando finalmente morreu, a morte veio buscá-la. Mas antes, parou para reler o manuscrito que ela havia escrito e perdido entre os escombros. A menina que roubava livros. Essa é a história de uma menina comum que, em meio ao horror, encontrou refúgio e poder nas palavras. Um relato sobre o amor, a perda e a beleza que pode existir mesmo nos tempos mais sombrios. A escrita de Marcus Zusak é poética, emocional e profundamente humana, e ao fazer da morte uma narradora sensível e reflexiva, ele nos convida a refletir sobre o valor da vida, da memória e da resistência. E assim termina a história da menina que roubava livros, uma história sobre coragem, amizade, perda e o poder transformador da leitura. Se você se emocionou com esse resumo, deixe seu like, compartilhe com quem ama literatura e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E lembre-se, as palavras têm o poder de salvar vidas. Até a próxima!